Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo e hoje vamos seguir adiante aqui na nossa jornada pelo Dungeon World, PBTA de fantasia medieval publicado aqui no Brasil pela Secular Games, que estamos aqui incansavelmente explorando no canal, selecionando para vocês tudo que foi interessante, relevante, para dar uma ideia geral aqui de qual é a proposta do jogo e como é que ele funciona, beleza? Quem está chegando agora, não tem problema, não entre em pânico, tem a nossa playlist aqui exclusiva com tudo que a gente já fez sobre o Dungeon World, para você se atualizar com calma e depois, se quiser seguir viagem junto com a gente, já se inscreve logo aí no canal e ativa o sininho. Então vamos lá, pessoal, quem está ligado no movimento sabe que hoje a gente vai começar um capítulo novo, vamos entrar aqui no capítulo 18, Monstros. Tá? Aqui ainda não é propriamente um bestiário, mas é aquele capítulo que vai trazer as informações gerais sobre os monstros, sobre o funcionamento deles, né, os objetivos e integrados na proposta de jogo aqui do Dungeon World. Tá? E por falar em integração à proposta de jogo, o primeiro tópico que o livro vai trazer aqui, que é justamente logo esse usando monstros, vai tratar justamente disso. Muito embora a gente saiba que pode e deve ter de vez em quando ali um encontro aleatório, alguma coisa que não faça parte do plot principal ali da aventura, talvez até por iniciativa dos jogadores que decidem tomar alguma ação que vai levar por esse caminho. De uma maneira geral, os monstros vão ser usados de uma forma integrada com o objetivo do jogo ou da campanha. Tá? Lembrando sempre, e é isso que o capítulo faz aqui, dos princípios do jogo. Tá? Descrever mundos fantásticos com monstros fantásticos e perigosos, pensar perigosamente, encher a vida dos heróis de aventura / problemas. Então, tudo isso você tem que levar em consideração na hora de escolher aqui o monstro e na forma de usar o monstro ali na sua campanha. Então, é basicamente isso que a gente vai tratar um pouquinho, vai comentar no vídeo de hoje. Só para a gente fechar essas informações iniciais, uma outra coisa que o livro coloca aqui é que os monstros eles não devem ser utilizados como uma mera munição contra os jogadores, beleza? Aquele negócio que vocês vão andando ali, encontra um monstro, depois anda mais um pouco, encontra outro, encontra mais um e outro diferente. Não, eles têm que estar integrados ali, né, com a história e tal, eles têm que ter um propósito, e eles têm também que ter uma descrição legal, uma razão de ser, para tornar as coisas mais interessantes. Se não é uma sequência de combates, e muito embora tenha gente que goste disso, mas se você está construindo uma campanha, uma história um pouco mais elaborada, isso aí se faz necessário. Então você precisa dar um gosto especial para os monstros, né? Trazê-los mais próximos ali de algo que realmente seja um desafio para os jogadores, ou que seja no mínimo um encontro interessante. Porque uma coisa que o Dungeon World coloca aqui também é o seguinte: o jogo ele não necessariamente precisa ser 100% balanceado, tá? Então, dependendo das ações ou do que aconteça ali na história, os personagens podem acabar se deparando com um desafio além das suas capacidades, e isso faz parte do jogo também. Fugir, reagrupar, utilizar uma estratégia diferente do que simplesmente chutar a porta e sair distribuindo golpes, pode ser necessário e também dá um gosto especial, deixa o jogo de uma forma diferente e não sempre aquela mesma fórmula repetitiva de eu ataco, dou dano, eu ataco, dou dano, esse tipo de coisa. Então pense sempre nisso na hora de utilizar um monstro na sua aventura ou de como você vai colocar isso, como você vai apresentar esse obstáculo para os jogadores. Seguindo adiante, o livro vai trazer pra gente aqui, olha, os elementos de um monstro, que vão ser basicamente ali a questão das estatísticas, né, que vão estar apresentadas em cada uma das descrições dos monstros que estão mais pra frente um pouquinho lá no livro. Mas só pra gente ter uma ideia geral, vou dar uma passada aqui nessa lista com vocês, olha só. O primeiro elemento de um monstro, claro, são os movimentos, né, que aqui é o fundamento do sistema, né, quem está acompanhando a série já deve ter sacado isso. E aqui, nada mais são do que os comportamentos e as habilidades daquele monstro específico, que vão ser traduzidos para efeito de sistema, né, nos movimentos, beleza? Outra característica, instinto, descreve os objetivos daquele monstro, né? Alguns vêm para conquistar, outros por tesouros e alguns pela simples sede de sangue. Então, qual é o instinto daquele monstro? Qual é o objetivo dele, né? Enfim. Terceiro elemento que ele vai trazer aqui é a descrição. Contém todas as suas características, indicando como o monstro realmente é. Todos os outros elementos servem para refletir a descrição, tá? O quarto elemento é o dano. Bem simples, a quantidade de dano que o monstro vai ser capaz de infligir a cada ataque que ele fizer. Lembrando que os monstros podem ter ataques diferentes e com danos diferentes, esse tipo de coisa, né? Quem já está mais acostumado com RPG já está careca de saber. Em seguida, ele vai trazer aqui, olha, rótulos. Tá? O que são os rótulos? Descrevem como eles causam dano, incluindo o alcance dos seus ataques. Tá? Ou seja, o rótulo também de uma maneira geral, como a gente já viu aqui em outros exemplos do sistema, ele vai servir ali para adicionar características, para descrever alguma coisa. Então aqui no caso do monstro, olha, como é que ele causa o dano? Ele vai disparar um raio, ele solta uma baforada que alcança uma distância X, é mais ou menos isso que a gente vai ter aqui nos rótulos, beleza? Na sequência, o que ele vai ter aqui? Olha, pontos de vida
claro, quanto de dano aquele monstro aguenta, né? Ele bate, mas ele também apanha, então a gente precisa saber, né, quando é que os heróis derrotaram aquele monstro ou não. Se a alternativa de resolução for o combate, olha aí, fica a dica para pensamentos criativos na hora de resolver combate. Enfim, alguns monstros têm armadura também, que vai servir do mesmo jeito que a armadura que os jogadores usam, tá? Você vai subtrair o dano, né, do que o personagem causar no monstro, você vai subtrair da armadura. Lembrando, claro, né, quem está acostumado também com RPG já sabe disso, que a armadura aqui, um conceito mais genérico. Pode ser uma armadura mesmo, ou pode ser um pelo mais grosso, escamas e tal. Isso aí vai depender de acordo com o monstro, beleza? E o último elemento que ele coloca aqui são as qualidades especiais. Descrevem aspectos inatos de cada monstro e que sejam importantes para o jogo, servindo como uma guia para a ficção e, por consequência, para os seus movimentos. Ou seja, aqui é aquele toque especial, é o diferencial que vai ter este ou aquele monstro, o que torna ele diferente da simples munição que a gente comentou no início do vídeo. Na sequência, o livro traz um tópico aqui bem interessante, olha, que é monstros sem estatística. Eu vou ler só um trechinho para vocês que resume a ideia toda aqui. Algumas criaturas operam em uma escala tão distante dos mortais que conceitos como pontos de vida, armadura e dano simplesmente não se aplicam. Algumas delas não são perigosas em uma luta, mas ainda assim podem causar problemas para os jogadores e serem derrotados através de planos bem elaborados e preparação o suficiente. Tenha sempre isso em mente. Nem todo conflito vai ser resolvido com combate, nem todo monstro precisa ser derrotado na porrada. Na sequência, o livro vai trazer aqui, olha, rótulos de monstros, tá? Algumas dessas características para você já entendendo mais ou menos como é que as coisas funcionam por aqui. Olha só, primeiro, eu vou só dar alguns exemplos aqui, porque tem algumas listas desses rótulos, tá? Mas só para vocês entenderem. Mágico, a criatura é naturalmente mágica. Amorfo, sua anatomia e órgãos internos são bizarros e anormais. Construto, foi feito e não nascido. Terrível, sua presença e aparência provocam medo. Ou seja, cada um desses rótulos aqui ele vai dar uma característica e às vezes vai indicar um efeito que aquela criatura causa, como por exemplo aqui o terrível, né? Sua presença e aparência provocam medo. A gente vai ter aqui outros tipos de rótulo, tá? Para dar aquelas características mais gerais também. Rótulos de organização, horda, grupo, solitário, né? E rótulos de tamanho, para a gente ter um efeito ali de uma escala para comparar. Minúsculo, menor que um halfling, pequeno, grande e enorme. É tão grande quanto uma casa ou maior. Aqui você já tem uma ideia geral das características principais ali do seu monstro. Lembrando que esses rótulos, claro, são somente exemplificativos. Você pode e deve criar outros rótulos para melhor descrever o seu monstro, a sua criatura. Especialmente se você estiver usando um monstro que não está previsto aqui no bestiário. Porque o nosso próximo tópico aqui no vídeo vai ser criando monstros. Então, olha só, pessoal, como vocês já devem imaginar, nesse tópico aqui do Criando Monstros, o livro vai discorrer aqui quais são os passos, o que você precisa ter em mente na hora de criar um monstro novo, um monstro que não está previsto aqui no bestiário. Mas por que eu faria isso? Tem poucas criaturas aqui no bestiário? Não, eu acho que eu vou mostrar aqui no finalzinho um pouquinho para vocês, tem coisa pra caramba. Mas assim, eu acho interessante justamente pelo seguinte, principalmente, aliás, primeiro, você consegue surpreender os jogadores, tá? Porque você vai pegar um monstro ali que não tá em livro nenhum, que você tá inventando ali e tudo mais, então os jogadores que já são mais experientes, que já tem mais tempo de estrada ali, eles de repente se assustam mais ou menos quando sabem qual é a criatura que eles vão enfrentar. Ah, é só um grupo de goblins, ah, é um orc, ah, só um troll, dependendo do nível que eles estejam, isso aí já é fichinha. Mas se você coloca uma criatura que ninguém nunca viu, que ninguém sabe do que ela é capaz de fazer, aí você pode desestabilizar os seus jogadores e, de fato, transformar a sua aventura em algo épico e emocionante. E, além disso, claro, vai estimular a sua própria criatividade. Você inventar monstros novos, você pode dar asas à sua imaginação, claro, levando em consideração os parâmetros que o livro vai trazer aqui. Então, dito isso, eu vou só passar aqui pela lista do que você precisa ter em mente na hora de criar o seu próprio monstro. O livro vai trazer aqui uma série de perguntas e, dependendo da pergunta, ele já vai te dar algumas opções, né, algumas possibilidades, para você ter em mente ali o seu guia, a sua receita para criar um monstro totalmente novo, beleza? Então, olha só. E só antes de eu começar a ler aqui, cada uma dessas perguntas, ele vai respondendo aqui a título de exemplo também, então você tem, ao longo, né, dessa série de perguntas, a exemplificação de uma criação prática de um monstro completamente novo, para você se inspirar logo aí e criar novos desafios. Então, primeiro, o que é sabido que o monstro faz, né? O que ele quer e como isso acaba causando problema para os outros. Tipo um modus operandi aí do monstro, né? Como ele normalmente caça ou luta. Aí aqui já tem a primeira pergunta que tem opções. Em grandes grupos, ou seja, ele anda em horda. E ele já fornece aqui algumas estatísticas, né? 1d6 de dano,
3 pontos de vida. Ah não, ele anda em pequenos grupos, algo entre 2 e 5. Então ele vai causar um D8 de dano, ele vai ter 6 pontos de vida. Ele já vai trazendo ali algumas opções para você, né, ir criando com mais facilidade. Claro, você pode alterar isso aqui se você quiser. Isso aqui é só o padrão, vamos dizer assim, né? Quão grande ele é, a questão do tamanho, né? Qual é a sua defesa mais importante? Aqui ele tem opções também, couro ou couraça, tem armadura 1, armadura completa, o ossos, armadura 3, e aí ele vai te dando, né, as primeiras estatísticas para você gerar o seu monstro base. Pelo que ele é reconhecido? Escolha todas as que se apliquem. Força incomparável, habilidade de ataque, habilidade de defesa, resistência incrível. E cada uma dessas opções aqui da listinha já vai te dando também mais estatísticas para você já montar a ficha do monstro, né? Então, ao mesmo tempo que você vai respondendo essas perguntas e imaginando narrativamente como é essa criatura, você já vai tendo, a partir de algumas respostas, estatísticas de ficha, né? De sistema mesmo. Então eu achei bem interessante esse processo aqui de criação de personagens, de monstros, né? Achei bem interessante mesmo. Qual a forma mais comum de ataque? Aí também tem aqui opções que vão te dar estatísticas, né? Quais dessas características descrevem melhor? Escolha todas as que se apliquem. É tão esperto quanto o humano, isso quer dizer que ele é inteligente, né? É mantido vivo por algo além da sua biologia, ganha mais 4 pontos de vida. Ou seja, cada uma das opções que o livro vai te dando aqui também te ajuda, pelo menos na minha opinião, a já montar ali a história, né, desse monstro. É muito mais do que só um apinhado de estatísticas, tem muito mais coisa por trás disso, né? Então, basicamente, essas são as perguntas e a partir delas, das respostas e das opções que o livro vai te dando, você cria monstros completamente novos. Seguindo adiante, o nosso próximo tema aqui vai ser tesouro. Claro, se a gente está falando aqui que o Dungeon World ele é inspirado em jogos mais antigos, vai ter aquela correlação entre monstros e tesouros. Se eu derrotei um monstro, quero meu tesouro. Como é que isso vai funcionar aqui no sistema do Dungeon World? Eu achei interessante também a ideia. Como é que vai ser a lógica aqui? Você vai jogar um dado, tá? Que geralmente vai ser o dado de dano daquele monstro, para começar a determinar que tipo de tesouro ele tem. E aí, como é que vai ser? Dependendo do tipo de monstro, você pode jogar mais dados ou acrescentar alguma coisa específica. Aqui, olha, a gente tem a nossa primeira listinha que vai dar esse passo a passo pra gente. Então, por exemplo, se o monstro for mágico, ele vai ter, além do tesouro, né, um item estranho, possivelmente mágico. Se ele for um Lorde entre os seus, você vai adicionar mais um D4 ao rolamento. Então, nesse caso, você vai jogar o dado de dano do monstro mais um D4 e somar isso aí. Por que eu vou fazer essa jogada? Eu vou somar isso aí e tá, e o resultado eu vejo aonde? Tem uma tabela aqui, uma tabela não, né? Tem uma listinha aqui também depois, onde você vai, de acordo com o resultado aqui da soma, você vai determinar qual é o tesouro que o monstro vai ter. Então vamos supor aí, vou chutar um número aleatório, que o meu monstro tenha um dado de 6 de dano e ele seja um Lorde entre os seus, que ele vai dar mais um D4. Eu vou jogar o D6 e vou jogar o D4. Vamos supor que na soma disso aí eu tire 10. O que isso me renderia em termos de tesouro? Olha só, um item ou efeito mágico. Então é isso que os personagens vão encontrar se derrotarem esse monstro especificamente. E assim você vai fazendo. Cada monstro vai ter o seu dado de vida, dado de ataque, melhor dizendo. Dependendo das características desse monstro, você pode jogar mais dados ou ter outras características para adicionar aqui nesses tesouros. No final das contas você vai somar, ver o número que se aplica e encontrar aqui a sua recompensa na listinha que o livro traz. E só para a gente fechar o conteúdo desse vídeo, o capítulo vai terminar falando, olha, dos cenários de monstros. Aqui o Dungeon World ele tem uma organização um pouco diferente do que a gente costuma ver nos bestiários. Ele vai agrupar os monstros ou pelo tipo de terreno, ou pela classe, ou pela origem deles, alguma coisa assim. Então o livro vai trabalhar justamente com essa questão dos cenários de monstros. E aqui nesse capítulo ele já fala um pouquinho sobre cada um desses cenários, tá? Então quais são eles? São os habitantes de cavernas, habitantes de pântanos, legiões de mortos-vivos, as florestas negras, hordas vorazes, experimentos distorcidos, as profundezas e poderes planares. Isso aí são os agrupamentos de monstros que ele vai fazer, tá? E na sequência, eu vou mostrar só um pouquinho para vocês, os próximos capítulos, tá? Vão tratar justamente de cada um desses cenários. Então, cada capítulo vai tratar de um cenário, olha só, o primeiro deles é justamente esses habitantes das cavernas, e vai trazer todos os monstros que se adequam nessa categoria. Então, só para exemplificar aqui, habitantes das cavernas, a gente tem Ankeg, rato das cavernas, guerreiro anão, um elemental da terra, um esganador, besouro de fogo, cubo gelatinoso, gárgula, enfim.
e assim sucessivamente com cada um dos cenários, beleza? Eu já aviso logo que eu vou pular esses capítulos, porque eles basicamente vão ser só isso aqui, as estatísticas dos monstros, tá? E assim, garanto para vocês que todos os monstros principais dos cenários de fantasia medieval mais clássicos estão presentes aqui em qualquer um desses agrupamentos, beleza? Então, os próximos vários capítulos vão justamente trazer todos esses monstros. A única ressalva que eu faço, assim, é porque, de fato, aliás, uma questão, um problema, entre aspas, do Dungeon World de uma maneira geral. Ele não é um livro muito ilustrado, então a gente vai ter só isso aqui mesmo, as estatísticas secas dos monstros, mas como são monstros clássicos, com certeza você já tem uma ideia mais ou menos de como eles são, e se não tiver, é muito fácil de encontrar imagens só pesquisando pelo nome deles. Bom, pessoal, então por enquanto é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam curtindo aqui o Dungeon World. Quem quiser continuar com a gente, se inscreve logo aí no canal, ativa o sininho. Quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu comentário pra gente continuar trocando ideias. E a gente se encontra na próxima resenha.